Olá, boa tarde. Meu nome é Patrícia. Esse é o Because I Read. É um canal literário onde eu venho conversar com vocês sobre minhas leituras, sobre o que eu pretendo ler, sobre o que eu já li, sobre o que eu ando lendo, dar dicas de leitura para vocês, trocar ideias, impressões. Como eu já falei no vídeo anterior, quando eu vim aqui falar sobre as minhas prováveis leituras de 2022, eu não sou especialista em literatura, eu sou só uma amante de leitura, que eu gosto de ler muito. E como todo leitor, a gente tem aquela necessidade de trocar ideias sobre aquilo que nós estamos lendo, né? Primeiro eu comecei com um perfil no Instagram, nós estamos no Instagram. Depois nós fomos para o Facebook, onde a gente tem um grupo super animado, onde a gente todo mês faz uma leitura conjunta, nós postamos, trocamos ideias. E para aumentar esse conteúdo, para poder me expressar de uma forma mais efetiva, com mais disponibilidade de tempo, mais expressiva, eu estou vindo agora para o YouTube para poder ter mais tempo para falar sobre minhas leituras. Parece que nunca é suficiente, a gente sempre tem que falar mais um pouquinho. Então, dessa vez, antes tarde do que nunca, eu vim trazer para vocês o que foram as minhas melhores leituras de 2021. Eu li muita coisa boa em 2021, eu li bastante clássicos, é uma proposta minha de ler mais clássicos. E eu já publiquei tanto no perfil do Instagram como no grupo do Facebook essa lista de melhores leituras de 2021, mas eu fiz isso em dois momentos. Primeiro, eu fiz uma lista de clássicos, os meus clássicos favoritos de 2021. Depois eu fiz uma outra lista de leitura que incluía não clássicos, né? Porque eu não achei justo naquele momento colocar clássicos e não clássicos no mesmo patamar, né? Mas agora eu vou trazer uma lista para vocês, incluindo as duas coisas. O que para mim foram as minhas melhores leituras de 2021. Eu vou começar falando para vocês que, assim, todos os livros foram marcantes, né? Assim, toda leitura para mim, ela traz alguma coisa. Se eu começo a ler um livro que eu não tô gostando e assim, acho que não vou gostar, eu simplesmente abandono sem remorso nenhum e paro a leitura. Se eu concluir a leitura, foi porque de alguma forma ou de outra, mesmo que eu não tenha achado tanta afinidade ainda com aquela leitura, mas foi uma leitura que valeu a pena porque eu pude ler aquele conteúdo, criar uma opinião sobre ele. Então, toda leitura que eu fiz ano passado, como acho que eu vou fazer esse ano, que eu concluí, vão ser leituras que para mim vão ser válidas. Mas tem sempre aquelas que marcam de uma forma mais expressiva, né? E às vezes nem é um gênero favorito. Meus gêneros favoritos são romance, especialmente romance histórico, fantasia e sci-fi. Vocês vão ver nessa pilha coisas que não são nem uma coisa nem outra. Eu não sou muito de ler sofrência, coisa assim que traga muito sofrimento. Eu não sou aquela pessoa que é fã de ler depoimentos de situações muito complicadas, não sou. Mas é claro que todo livro traz um pouco ou outra, né? Alguma coisa que marca, que faz sentir dor, que traumatiza, é normal, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que procura um tipo de leitura assim mais pesada emocionalmente. Mas, de uma forma ou de outra, todo livro tem um pouco disso, né? Então, isso tudo para dizer o seguinte, os livros que estão aqui, eles são bem ecléticos, né? Eu sou uma pessoa que eu leio muita ficção, de vez em quando eu leio algo de não ficção, eu estou tentando abranger um pouco mais essa área, mas normalmente não ficção, é ficção que eu leio. E tudo que eu tenho aqui hoje é ficção. Vamos ver se no final do ano, início do ano que vem, eu trago outras coisas que não incluam ficção para vocês. Mas o que eu tenho hoje aqui para vocês? Eu vou começar numa ordem mais ou menos do 10º ao primeiro lugar. Os primeiros lugares para mim praticamente estão mais ou menos no mesmo nível, mas eu tentei colocar uma ordem mais ou menos aqui nessas leituras, né? Eu vou trazer primeiro para vocês esse livro aqui que eu recebi ano passado pela tag Inéditos, né? A assinatura da tag Inéditos. E Os 100 Anos de Lenin Margot, da Marianne Cronin. Esse livro é o primeiro livro dessa autora, tá? Uma autora inglesa, é o primeiro livro dela. E ele traz uma história que
teoricamente você vai falar, nossa, Patrícia, você falou que não lê sofrimento, que não gosta de ficar sofrendo com o personagem. E esse livro, ele conta a história exatamente de duas mulheres, uma adolescente de 17 anos, a Lene, e uma senhora de 83 anos, a Margot. As duas têm em comum o fato de estarem internadas em um hospital, em uma aula de hospital para pacientes terminais. E as duas são colocadas para participar de uma aula de artes como forma de terapia, né? Para pacientes terminais, assim, para não deixar eles ficarem deprimidos e tudo. Elas são convocadas a assistir essa aula de artes. As duas se conhecem, descobrem que apesar de todas as diferenças são almas gêmeas, as duas se afinam assim imediatamente e resolvem desenvolver um projeto. O que é esse projeto? 83 mais 17 são 100 anos, né? As duas têm juntas. E aí a Margot, que já é uma artista, né? Ela sugere para a Lene o seguinte, olha, vamos fazer um quadro para cada ano da nossa vida. E nesse quadro, a cada ano de nossa vida, a gente vai pegar aquele momento especial daquele ano da nossa vida que mais marcou e vamos desenhar isso, colocar isso no quadro. A Lene topa o desafio, apesar dela não ser pintora, ela topa o desafio. Ela faz desenhos bem mais básicos do que a Margot, mas ela faz, ela demonstra. E ao longo do livro nós vamos vivenciar exatamente isso. Elas fazendo o desenho e lembrando daquele momento especial na vida de cada uma. Por mais engraçado que possa parecer, não é um livro de sofrimento, é o contrário. É um livro de celebração da vida. O livro é leve, apesar do tema ser um tema que você pode considerar pesado, o livro é leve porque elas vão lembrando de coisas bonitas, de momentos bons, de momentos decisivos na vida dela, alguns até doídos, sofridos sim, mas o livro todo de uma forma geral, elas estão celebrando os anos de vida que lhes foi permitido viver. E celebrando também a amizade, a possibilidade de ter encontrado uma outra, mesmo que seja num momento já avançado da vida delas. É uma história linda, é uma história emocionante, é uma história que traz muita mensagem, é uma história que vai botar você para cima, é uma história que vai fazer você valorizar cada instante da sua vida. Foi um livro muito bonito, muito bacana. Ele está aqui com o selo da Editora Planeta, né? Então provavelmente ele vai ser publicado pela Editora Planeta. Aí eu procurei na internet, ainda não encontrei esse lançamento, acho que ainda não foi. Assim que eu souber que esse livro saiu, né, nas livrarias, eu informo para vocês, se vocês se interessarem. Ou vocês podem procurar eles na tag, né? Na tag Inéditos, né? No site da tag Inéditos, e vocês vão encontrar esse livro numa das caixinhas do ano passado. Gente, leitura que vale muito a pena, muito bonita, muito linda. E no nono lugar, eu coloquei um autor, e isso vocês vão reparar agora. De todos esses livros que estão aqui, todos eles foram primeiros contatos com esses autores para mim. O único que não foi um primeiro contato foi o Hemingway, o livro do Hemingway que está aqui, mas o resto tudo foi meu primeiro contato com todos esses autores. Então, outro livro que eu vou colocar aqui para vocês é o Albert Camus, com seu O Estrangeiro, né? Todo mundo fala tanto desse livro e eu quis, apesar de eu achar que não ia ser muito o meu gênero de leitura favorita, eu quis ler. E foi uma surpresa. Você acha assim, livro fininho? Vai ser uma leitura rápida e leve. Nossa, um dos livros que mais me fez pensar, refletir, ruminar, né, a história dele durante o ano inteiro, né? Esse livro aqui traz um protagonista, que é o Meursault, que é um franco-argelino, assim como o autor, né, assim como o Camus, e começa no dia do enterro, né, o dia da morte acho que foi o dia anterior, e começa no momento que ele está indo para o enterro da mãe dele. E você vai ficar muito, se você for um pouquinho parecido com o meu, você vai ficar muito irritado com o Meursault, porque o Meursault é aquele tipo de pessoa que nada irrita, nada incomoda, nada atinge, sabe, ele não se importa com nada, né? E para uma pessoa ativa, proativa que nem eu, uma pessoa que não planeja, que não sabe, que não coloca objetivos, que não se importa com o que vai acontecer amanhã, que não se importa com o que vai acontecer, com o que aconteceu ontem, isso me dá agonia. E o Meursault é assim, né? E isso aqui segue o quê? A linha de Camus, porque Camus, além de escritor, era um filósofo, né? E ele seguia a filosofia do Jean-Paul Sartre, que é o existencialismo, né? Ele tinha uma linha, né, própria dele, do Camus, né, que é o absurdismo.
E é isso que você vê retratado nesse livro, né? Um personagem, uma figura, que tudo que importa para ele é o tempo presente, né? E ele vai para esse enterro e ele não participa muito desse enterro da mãe dele. Parece assim que ele tá vendo aquela situação de fora. Ele não chora, ele não se emociona. Ele observa muitas outras pessoas como se ele fosse um figurante ali, né? E você fica vendo a descrição desse enterro, conforme você vai lendo o livro, essa primeira parte do livro, e você fica assim, gente, por que a gente está lendo esse enterro dessa mãe de uma forma tão detalhada? Isso você vai entender mais pra frente. Mersau volta para casa, volta para a rotina dele, ele mora sozinho, ele tem uma garota que ele costuma sair, ele tem um vizinho muito falante, que se considera amigo dele, mas ele não se considera em amigo especial desse vizinho, e vai vivendo a vidinha dele, até que um dia, por causa desse amigo dele, ele se vê envolto em uma situação, em um momento, em que ele acaba assassinando um árabe. Mersau é preso, vai a julgamento, e aí vem a grande pegada da história. O advogado de acusação, ele acaba puxando a sua linha de acusação não para o crime em si, mas para a personalidade de Mersau. Exatamente isso tudo que eu falei que me irrita, foi isso que o advogado de acusação trouxe. Ele quis colocar o seguinte, olha, esse homem é um monstro, ele é um sociopata, ele não se importa com nada. Ele esteve no enterro da mãe dele, testemunhas falam que ele não chorou, que ele não se emocionou. E ele vai trazendo vários fatos da vida de Camille que demonstram essa falta de interesse de Camille por tudo e qualquer coisa, né? E é assim que ele tenta provar a culpa de Camille, né? E você começa a refletir sobre isso, mas, cara, é justo você julgar alguém pela personalidade, porque afinal, tirando esse fato do crime, Camille era uma pessoa normal, que vivia uma vida normal, não fazia mal a ninguém, né? E você não pode julgar a pessoa pela personalidade dela, pelo menos era o meu pensamento, né? E esse livro ficou na minha cabeça. Eu acho que a grande pegada desse livro é exatamente essa. É você ficar refletindo se é justo você julgar alguém por ela ser diferente dos outros, né? Vale muito essa leiturazinha aqui. Parece uma leitura simples, básica, mas tem muita camada e vai fazer você ficar pensando no chuveiro, antes de dormir, 2 meses depois que você acabar de ler, porque é assim que eu faço, viu, gente? Eu viro e mexo, esse caminho aqui volta na minha cabeça. Bom, outra leitura também, outro contato que eu tive pela primeira vez, foi com o maravilhoso Stefan Zweig, esse autor austríaco, né, que escrevia, obviamente, em alemão, e eu decidi começar ele por esse livro aqui, conhecer o Zweig por uma leitura mais simples. Ele tem muitos livros bacanas, pelo que eu já ouvi falar, mas eu resolvi começar pelas essas 3 novelas femininas. Aqui nós temos Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. 3 histórias muito interessantes, 3 histórias que você entra com uma profundidade muito grande na mente, nas emoções de 3 mulheres diferentes. E impressionante como um homem, né, do início do século XX, final do século, não sei nem se ele nasceu no século XX ou no século XIX ainda, mas é impressionante como um homem daquela época consegue descrever as emoções, os sentimentos, os lados recônditos escuros da mente de uma mulher, em 3 situações, em 3 momentos separados, mas em 3 momentos que retratam a vida de mulheres naquele momento que ela está assim, mais em guerra com ela mesma, travando emoções, travando batalhas com seus sentimentos, com seus pensamentos. Impressionante como um homem consegue fazer isso. 3 histórias maravilhosas. Essa primeira fala de traição, de adultério. Tem um final assim genial, que eu não esperava. A segunda fala de uma mulher que foi a vida inteira apaixonada por um homem ao ponto de obsessão. Viveu em função desse homem, e esse homem nem sabia disso, não tinha a menor ideia que essa mulher era apaixonada por ele. E quando ele se dá conta, que ele lê a carta que essa mulher escreveu para ele depois da sua morte, ele percebe o quanto essa mulher fez parte da sua vida. E a terceira, 24 Horas da Vida de uma Mulher, é a história de uma senhora já idosa, não tão idosa assim, mas já de uma senhora, uma pessoa de sociedade, uma pessoa controlada, uma pessoa
que tem uma certa discrição, elegância sobre sua vida, e ela se vê numa posição que ela sente vontade de confessar para um homem um momento da sua vida em que ela jogou tudo pro alto por um grande amor, né? E é muito interessante, mais uma vez falando, como Zweig descreve essas três mentes dessas três mulheres aqui. Gente, valeu muito a pena. Quero ver se eu encaixo mais alguma leitura do Zweig esse ano. E aí, nós vamos agora para uma leitura que eu adiei por muito tempo. Comecei, larguei, mas ano passado eu peguei firme nela, levei um bom tempo lendo, que foi o Anna Karenina de Tolstói. Né, gente? Eu achava assim inadmissível eu não ter lido ainda um Tolstói, porque todo mundo fala tanto, e não é que eu acho que eu tenho obrigação de ler o que todo mundo lê ou de ler clássicos, mas eu quero entender o que as pessoas admiram tanto em determinado autor, né? Eu fico às vezes nessa vontade de falar assim, bom, por que todo mundo admira tanto esse autor, né? O que tem esse livro de tão contundente, de tão marcante, que todo mundo diz que é o livro favorito da sua vida? E aí eu decidi encarar Anna Karenina, e foi uma leitura muito boa, é um calhamaço, né? Anna Karenina se divide em dois núcleos, são dois casais, na verdade, que são os quatro protagonistas principais. O livro tem muitos personagens, mas esses quatro personagens são os protagonistas principais. Na verdade, eu li que Tolstói queria dar o título desse livro de dois casais, mas por motivos comerciais, o editor dele achou, não, vamos colocar outra coisa, e colocou Anna Karenina, que no final, para muitas pessoas, virou a heroína, né, dessa história. Ele tem muitas adaptações para a TV, para o cinema. Eu particularmente tenho uma ideia diferente de Anna Karenina, ela para mim não é uma heroína, mas aí vocês que já leram o livro ou que ainda pretendem ler, quando vocês lerem, vocês me contem o que vocês acham de Anna Karenina. Heroína, vítima ou não, né? Os dois núcleos aqui, o núcleo é da Anna Karenina com Vronsky, né? Que é um homem que ela se apaixona mesmo sendo casada, e o outro núcleo é do Liev e da Kitty, que é o núcleo para mim mais fofinho que tem na história. Né? Liev é um fazendeiro de alta classe, de uma situação privilegiada, mas é um fazendeiro, e ele se apaixona por Kitty, e ao longo da história eles vão ficar juntos, né? Mas o Liev é assim, é um bronco, mas é um homem muito inteligente, é um homem que tem conhecimento de mundo, tem suas posições políticas, mas tudo que ele quer, na verdade, é uma vida simples ao lado das pessoas que ele ama, da mulher que ele ama. E é muito gostoso vivenciar os momentos em que o Liev vai meditar em alguns assuntos, e você medita junto com ele, você tem aquele lado poético do Liev, né, vindo à tona. Foi a parte mais agradável para mim dessa história, foi os momentos com o Liev e com a Kitty depois que eles ficam juntos. A Anna Karenina para mim já foi uma coisa mais pesada, mais densa, né? E é uma história que é longa, né? Porque além dele abranger muitos temas aqui, ele vai para o lado social, para o lado político, para o lado econômico, vivenciado na época, e ele traz posições políticas, e ele traz essas longas discussões, né, sobre esses temas aqui, e a gente tem que, né, ir lendo, né, para continuar a história. Às vezes eu acho Tolstói muito prolixo, né? Mas tem outras partes do texto que flui uma facilidade assim, e a história é muito interessante. Não me entendo errado, eu gostei muito dessa leitura, tanto é que está aqui nas minhas leituras favoritas. Mas é uma epopeia, né, gente? É um livro assim para você ler devagar, com calma, absorvendo, meditando em alguns trechos, sabe? Analisando as personalidades de cada personagem. É um livro, uma história muito realista, ela não pinta ninguém de cor-de-rosa, sabe? Mostra bem os defeitos, as características de cada um, e aí cabe ao leitor achar a sua própria opinião, né, sobre cada personagem aqui. Por isso que eu quero saber, tô curiosa para saber o que vocês acham de Anna Karenina. Leitura que vale muito a pena, viu? Então, aí agora a gente vai de um romance histórico direto para um sci-fi, né?
A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu li isso aqui numa leitura conjunta do blog Literaturice, da Mel Ferraz. Ela tem as leituras conjuntas mensais que ela faz lá, leituras maravilhosas. Essa aqui foi uma das leituras que foram feitas em 2021. E aqui a gente vai ter dois personagens principais, que é o Zhen Liai e, deixa eu olhar aqui minha colinha, tá, gente? Que os nomes são complicados. Terence Traven, se é que eu tô falando certo, não sei. Então, isso aqui é no futuro, né? Essa história se passa em Inverno, que é um planeta. E os habitantes desse planeta de Inverno são humanos, como nós, só que desenvolveram características evolutivas, genéticas diferentes de nós, seres humanos aqui da Terra. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, os humanos de Inverno, eles podem ser tanto mulher quanto homem. Ele pode ter nascido geneticamente homem, mas ele pode ter relações sexuais, criar os órgãos sexuais femininos para ter aquela relação, engravidar e gerar um filho e nascer aquele filho e depois ele voltar a ser homem. Nada impede ele de fazer isso. Essa é uma das características evolutivas diferentes dos seres humanos da Terra. E aí chega nesse planeta deles um embaixador de uma coligação intergaláctica. Eles nunca tinham tido contato com outros seres de outros mundos. E aí chega esse embaixador, um ser humano, né, humano também, que é o Zhen Liai, para fazer esse primeiro contato com eles, porque é interesse dessa coligação intergaláctica que Inverno também entre para esse grupo, né? Que também seja parte desse grupo. É tipo a ONU intergaláctica do futuro, entendeu? Mas assim, existem dois grupos políticos poderosos em Inverno, e aonde Zhen Liai primeiro chega é aonde Terence Traven é tipo um primeiro-ministro. Zhen Liai não vai com a cara do Teren assim num primeiro momento, acha que ele é falso, acha que ele tá puxando saco. Só que ao longo da história, né, Zhen Liai acaba se tornando alvo, né, de intrigas políticas, porque cada um quer puxar o Zhen Liai pro seu lado, né, desses dois partidos, e ele acaba se metendo numa confusão política, acaba correndo risco de vida, acaba sendo sequestrado, colocado numa prisão. E quem vai salvar ele é o Terence Traven, aquele cara que ele não tinha gostado. E aí eles vão fazer uma longa e tenebrosa viagem. Inverno, pelo que vocês já devem ter percebido, é um país gelado, né? É um planeta gelado. E aí, para fugir, né, da prisão onde ele foi colocado, eles têm que fazer uma longa viagem por um deserto, né, ártico. E é nessa viagem que os dois vão se conhecer profundamente. Vão se... não só se conhecer, eles vão se envolver emocionalmente, no sentido assim, eles vão admirar, eles vão aprender a admirar a mente de um do outro, as capacidades de um do outro, as limitações um do outro. E é aí que realmente cresce uma grande afeição entre Zhen Liai e o Terence Traven. E é uma história muito bacana de ler esse relacionamento deles dois, ver esse relacionamento deles dois se desenvolver. E o final também é um final muito emocionante, foi uma leitura de ficção científica. E é o seguinte, esse universo, né, que a Ursula criou aqui, é um universo bem diferente. Já na introdução aqui do livro, você vai ler o seguinte, que normalmente os livros de ficção científica, os autores, eles exacerbam a realidade que existe hoje, para criar um universo. A Ursula falou, não, eu não faço isso. Eu vou criar uma coisa totalmente diferente e vocês vão ter que aprender. Vai ser um exercício mental aprender a entrar nesse meu universo que eu vou criar aqui. E tanto não só pelos seres, pelas descrições do universo, mas pela forma de pensar. Você tem que aprender a pensar como esses personagens para você entender a história. É um exercício muito bacana e muito válido, viu, gente? Vale muito a pena. Então, gente, nós agora vamos voltar então para os clássicos russos e vamos de Crime e Castigo de Dostoiévski. Essa leitura eu acho que foi uma das primeiras leituras que eu fiz ano passado e foi uma viagem, gente, uma viagem. O forte aqui, eu percebi do Dostoiévski, é o lado psicológico dos seus personagens.
principalmente aqui do protagonista, o Raskolnikov, que é um jovem russo que mora no interior, seu pai faleceu, ele vai para a cidade para concluir seus estudos, fazer faculdade, só que o dinheiro começa a ficar curto. E ele decide que ele precisa dar um jeito, né, de conseguir terminar seus estudos, e por isso ele assassina a agiota, né? Uma senhora que emprestava dinheiro para os estudantes, e ele assassina e fica com o dinheiro dela para conseguir concluir seus estudos. Só que aí é que vem o castigo, porque a consciência dele não deixa ele em paz. Ele vai ficar doente, ele vai ficar com febre, ele vai ficar raciocinando em cima do que ele fez, ele vai ficar se justificando o tempo todo para ele mesmo. E aí a sua mãe fica preocupada, porque ele para de falar com a mãe, ele para de procurar todo mundo, ele fica enfurnado dentro do seu apartamento, para de falar com o seu melhor amigo. E a família vem atrás dele, porque aí a mãe e a irmã que ficaram no interior vêm atrás dele, saber o que está acontecendo. E acontecem muitas coisas nesse livro. É um livro que eu acho que é uma característica de livro russo, tem muitos personagens, mas é esse lado psicológico do livro que se desenvolve mais aqui. É um livro bem realista, coisas ruins, dramáticas vão acontecer, vão ser trabalhadas aqui, mas é um livro que leva a gente, tira a gente da zona de conforto, sabe? Tira você da zona de conforto, você é obrigado a encarar determinadas situações aqui junto com o personagem, com o protagonista, você fica naquele, vamos dizer assim, naquela corda bamba em cima do muro, sem saber se você está torcendo para ele se dá bem ou não, porque afinal ele é o protagonista. Você entende o que ele fez por um lado, mas você não pode, né, aceitar que ele assassinou e não vai ser punido por isso. Foi uma apresentação muito interessante para mim desse autor, e eu quero ler outras coisas de Dostoiévski, e você vai perguntar para mim o que você preferiu, Tolstói ou Dostoiévski? Os dois são formas diferentes de ver, de escrever, de ver o mundo, e os dois são muito interessantes, são muito marcantes, eles dois te envolvem dentro da leitura, e quando você vê, você está imerso no universo que eles criam e está refletindo milhões de coisas em cima das situações que eles colocam. Entendo porque Crime e Castigo é um clássico e tiro o meu chapéu para a escrita de Dostoiévski. Aí nós vamos para outro autor também muito famoso, mas já mais contemporâneo, que é Ernest Hemingway com seu Velho Mar. Aqui é praticamente uma fábula, né, de um pescador que pesca um peixe gigantesco. E aqui a gente vai ler sobre essa luta entre homem e natureza, sobre um senhor idoso num barquinho pequenininho, tentando pescar um marlim gigante de 700 quilos. E você vai ver ele passar por tudo, né? Fome, desespero, sede, ele se machuca, ele pensa em desistir, ele acha que ele vai morrer naquele barco durante aquele tempo que ele está tentando fazer o peixe morrer e poder levar o peixe de volta para casa. E é tanta coisa que passa aqui, tanta coisa dita, tanta coisa não dita, sabe? É um livro lindo, 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 lindo essa história, é poética. Ver a sabedoria do velhinho, ver ele usar tudo que ele aprendeu na vida dele como experiência de vida, como experiência de pescaria, nesse momento único, porque isso aqui eu acho que é o que para ele considera assim: se eu conseguir pescar esse peixe, eu posso morrer tranquilo, eu venci e a minha vida valeu a pena, né? E ele consegue pescar o peixe, gente, mas, né, nem tudo são flores. Gente, leitura linda, vale muito a pena. Eu já amava Ernest Hemingway, eu li ano passado Paris é uma Festa. Esse ano o livro escolhido foi esse aqui. Eu pretendo continuar lendo pelo menos um livro do Ernest Hemingway por ano, porque são reflexões, são histórias com muito conteúdo que valem muito a pena para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente usar na nossa própria vida. Maravilhoso. Aí nós vamos de Eça de Queiroz, autor português, né? Era um diplomata, um jornalista que viveu no fim do século XIX. Teve o auge da sua vida no fim do século XIX. Aqui a gente vai ter Em Ecos do Mundo, né? Uma edição da Carambaia lindíssima. Histórias, publicações que ele publicou ao longo de vários anos sobre todos os acontecimentos importantes
no mundo, no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, e ele vai trazer não só a reportagem contando do acontecimento em si, mas ele vai trazer todo um respaldo, assim, ele vai colocar o leitor dentro da situação. O que aconteceu politicamente, socialmente, economicamente, para aquela situação, para aquele determinado evento acontecer, para aquela determinada situação se apresentar, e aí ele vai contar a situação pra gente. E não satisfeito com isso, ele vai dar a sua própria opinião, o que ele acha, né? Ele é irreverente, ele é sarcástico, às vezes ele é sério no que ele conta, ele é um crítico ferrenho, ele não tem papas na língua, mas ele fala de uma forma muito polida, muito educada, assim, irrepreensível, né? A forma que ele faz as críticas dele, né? Foi muito bom conhecer o Eça de Queiroz nessa forma aqui. Eu até me animei a ler mais do Eça de Queiroz. Eu comecei a ler Os Maias, ainda não terminei. Mas é um livro que, para quem gosta de história, é um livro maravilhoso, até porque desse livro aqui você está vendo a história não pelo ponto de vista de um historiador, de alguém que pesquisou, mas pelo ponto de vista que é alguém que está vivendo, que é protagonista dentro daquele próprio contexto, né? Se não de forma direta, mas de forma indireta, porque é o momento dele, é o momento histórico dele que ele está vivendo, que ele está contando, que ele está relatando, né? E a gente vê isso, essa insegurança, pô, isso aqui aconteceu, o que isso aqui vai ocasionar no futuro? Ele não sabe, entendeu? Nós sabemos, mas ele na época não sabia, né? Ele conta coisas importantes, momentos históricos importantes, sem saber o que ia acontecer. Às vezes ele até, aqui você vê que ele adivinha, acontece do jeito que ele acha que vai acontecer o futuro, mas outras vezes você vê essa insegurança dele, né? Inteligentíssimo, um cara com educação assim, de primeira linha, um cara que tinha não só educação, mas ele tinha conhecimentos políticos, ele era diplomata, ele era um cara viajado, ele conhecia as pessoas certas nos lugares certos, né? Então ele tinha a notícia em primeira mão e ele passava essa notícia nessas crônicas aqui, nessas reportagens. E foi muito bom, foi uma forma muito bacana de conhecer um pouco mais da história do mundo do final do século XIX. Gente, leitura maravilhosa, viu? Edição limitada da Carambaia. Se vocês gostarem, eu vou deixar o link. Vão correndo porque tem número, tá? Então, gente, em segundo lugar, eu trouxe aqui para vocês o Dr. Fausto, né? Do Thomas Mann. O Dr. Fausto, como já diz o título, é uma história que vai trazer um pacto fáustico. É a história de um alemão que era um gênio da música, um homem de uma classe social, era um burguês, né? Ele tinha uma situação financeira confortável e tudo, e desde pequeno ele descobre seu amor pela música, e ele fica tão obcecado com isso. Ele é um cara introvertido, ele é um cara assim, muito religioso no início, e ele fica tão envolvido com música, tão obcecado, que ele faz um pacto, né, com o diabo para que ele seja o compositor mais renomado da época dele, para que ele crie a peça, a composição, a sinfonia mais aclamada do seu tempo. É um romance de formação. A história vai ser narrada pelo seu melhor amigo, Serenos, que cresce junto com ele. E o que é interessante aqui é que, na verdade, a gente não vai saber se esse pacto fáustico foi algo que realmente aconteceu ou se não é. Por quê? Em um determinado momento da vida do Oliver King, ele vai contrair sífilis, e a partir desse momento você não sabe se o que ele está contando ou o que está sendo narrado foi algo que realmente aconteceu ou foi algum delírio dele. Inclusive a longa conversa que ele tem com o diabo, você não sabe se foi alguma coisa que realmente aconteceu ou se foi fruto da imaginação dele, assim como de diversos outros fatos que são narrados aqui. Mas é uma história interessantíssima, é uma história inteligente, é uma história que retrata a cultura alemã, a sociedade alemã do pré-guerra e do período da guerra. Você entende muito bem, quem tem curiosidade de entender a forma de pensar do alemão antes da guerra, aqui você consegue ter uma boa ideia disso, sabe? Eu sempre fui curiosa em relação ao que era a Alemanha antes da guerra, e aqui a gente tem uma noção boa em relação a isso. E o que mais acho interessante aqui é que você percebe, né, ao longo da história, aquele leitor mais atento,
que existe uma analogia, e isso vai ficar muito claro no final do livro, uma analogia dessa história, desse pacto fáustico com a situação da Alemanha em relação à guerra, né, em relação à guerra em si, ao que levou a Alemanha a esse momento de guerra, né, a declarar guerra. Foi uma história interessantíssima, gente, é muito inteligente, é muito bem formulada. Quem quiser ter uma ideia melhor dessa história, tem a resenha tanto no Instagram como no Facebook do Because I Read. Dá uma olhadinha lá para vocês conhecerem mais. E aí, gente, em primeiro lugar, eu vou trazer para vocês essa surpreendente autora, né, que eu não conhecia, e foi um prazer conhecer Marguerite Yourcenar em 2021. É uma autora belga, né, que foi a primeira mulher a entrar para a Academia Francesa de Letras. E ela escreveu, entre outras coisas, né, entre outras obras, o Memórias de Adriano. Memórias de Adriano vai trazer uma biografia, né, uma suposta biografia do imperador Adriano, um dos grandes imperadores de Roma. E ele vai contar essa história como se fosse cartas que ele estaria escrevendo para aquela pessoa que ele escolheu como seu sucessor, que foi Marco Aurélio. E aí ele vai contar, já no final da sua vida, ele vai contar para Marco Aurélio tudo que ele viveu desde a sua adolescência, como é que ele foi crescendo politicamente, como é que ele foi se envolvendo com Roma, até se tornar imperador. Ele vai falar de tudo que ele fez, todos os projetos que ele desenvolveu, da ideia que ele tem, o que seria, o que ele gostaria que fosse o futuro de Roma e como ele preparou Roma para continuar naquele caminho que ele gostaria que ela seguisse. Ele vai contar dos seus amores, vai contar dos seus inimigos, de uma forma inteligente, de uma forma racional, de uma forma analítica, de uma forma que faz a gente pensar junto com ele sobre muitas coisas. Mas o mais bacana aqui foi que você não vê Marguerite em nenhum momento dessa história, né? Você acha realmente, você se envolve tanto com essa leitura, que você acha que é o imperador Adriano contando isso tudo. Parece que realmente é um imperador romano, a mente do imperador romano, contando isso tudo para aquele a quem ele escolheu ser seu sucessor. E foi uma história maravilhosamente contada, extremamente inteligente. Fiquei muito encantada com essa escrita da Marguerite, pretendo ler outras obras dela esse ano. Foi surpreendente, gente. Sugiro muito que vocês façam essa leitura aqui. Bom, é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Os links estarão aqui embaixo, se vocês se interessarem em adquirir alguma dessas leituras. E vamos ver se 2002, né, traz tantas leituras boas quanto 2021. Eu espero que sim. Conforme eu for lendo os livros, eu vou trazendo aqui para vocês, vou resenhando aqui com vocês, vou trocando ideias. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, até o próximo vídeo.